Irmãos, queridas irmãs, hoje nós fazemos memória, nesta celebração da Sexta-feira Santa, do maior ato de amor, que foi a entrega do Filho de Deus para a salvação dos homens. O amor que deixou ser crucificado, o amor que por amor se entregou e que por amor morreu para nos salvar. A Sexta-feira Santa é um dia onde todos nós somos convidados a meditarmos a vida do Cristo, a sua entrega, a sua paixão e o seu grande amor. A Sexta-feira Santa, nós somos convidados a olhar para o Cristo despojado, que despojou-se de si, das suas vontades, do seu poder, para se fazer igual aos homens em tudo, exceto no pecado. O Cristo que se despoja até mesmo da sua natureza divina, para assumir a natureza humana e dar à natureza humana um novo sentido, uma nova dignidade. Por isso, toda a liturgia da Sexta-feira Santa nos recorda este grande despojamento de Deus. Quando entramos na igreja e percebemos a igreja completamente despojada, sobretudo o altar desnudo, que nos recorda que Cristo na cruz ficou nu, sem vestes, por nós, que nos recorda esse esvaziamento da sua condição para assumir a nossa condição. Queridos irmãos, a liturgia da Sexta-feira Santa, as leituras, o Evangelho, se nós passássemos um mês para meditarmos cada parte, cada passagem, não seria ainda suficiente para compreender a grandeza do amor de Deus. Pois a grandeza do amor de Deus não se explica por palavras, por teorias. A grandeza do amor de Deus só se explica quando abrimos o nosso coração e experimentamos em nossa vida este amor. Quando contemplamos o seu grande ato de amor, o seu grande ato de entrega, de doação. A primeira leitura que nós ouvimos nos traz a narração da figura de um servo chamado servo sofredor. E o autor fala que este servo sofredor, a sua presença entre os homens, causou uma certa perturbação, mas que ele foi condenado, e ao ser condenado ele não abriu a boca para se defender, simplesmente aceitou a sua sentença e foi conduzido ao julgamento e à morte. O autor, na primeira leitura, fala que ele não tinha beleza, não era atraente, porque ele tinha carregado as culpas e as enfermidades dos outros, e por isso tinha se tornado desprezível aos olhos humanos. A que ponto Deus chegou? A que ponto Jesus chegou de ser despojado, de perder toda a sua beleza, simplesmente por amor, simplesmente para salvar-nos dos nossos pecados? Cristo assumiu as nossas culpas, mesmo sem merecermos, porque nós não somos merecedores, mas Ele quis nos salvar
porque Ele nos ama. Por isso, Jesus assumiu a condição humana e experimentou na condição humana as dores, o sofrimento, a rejeição, os julgamentos injustos. Aceitou o sofrimento, a dor, a angústia, a solidão. Tudo isso por amor a mim e a ti. Por isso, queridos irmãos, ao celebrarmos uma Sexta-feira Santa, nós precisamos contemplar este amor e deixar que este amor nos converta, nos muda de vida, nos transforma, nos faça desejar viver com Cristo uma vida de entrega, uma vida de comunhão, de estarmos plenamente com Deus. Não simplesmente contemplarmos a Sexta-feira Santa com dor, com compaixão, com sofrimento, mas o que a Sexta-feira Santa muda na minha vida, muda na minha história. A Sexta-feira Santa me leva a um processo de conversão, de mudança de vida, de transformação. Aumenta no meu coração o desejo de ser santo, de pertencer a Deus e de viver com Deus, de me entregar inteiramente, pois Cristo se entregou por nós, sem pedir nada em troca, somente o nosso amor. Por isso, queridos irmãos, ao contemplarmos a cruz de Cristo e o Cristo que nela padece, sofre para o nosso bem, para a nossa salvação, precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo. Não podemos deixar que a morte de Cristo seja em vão. Não podemos desprezar todo o sacrifício de Cristo, todo o sofrimento de Cristo. Mas precisamos aproveitarmos bem o seu sacrifício, a sua doação, a sua entrega. Precisamos buscar corresponder este grande amor. O evangelho que nós ouvimos hoje, partilhamos a leitura, meditando o evangelho de São João, ele nos conta vários detalhes deste julgamento. Se formos olhar com o olhar humano, com a nossa lógica, vamos ver que foi um julgamento, podemos dizer, sem pé, sem cabeça, um julgamento sem lógica, um julgamento injusto. Levaram Cristo diante do tribunal com acusações sem fundamentos, pois o Cristo não tinha feito nada de mal. E ali diante de Pilatos, ao ser interrogado, Jesus poderia ter mudado a sua sentença, respondendo aquilo que Pilatos gostaria de ouvir, mas ele não fez. Porque se ele respondesse às acusações, às interrogações, de acordo com a vontade de Pilatos, ele seria perdoado, mas estaria fugindo do projeto salvador. Cristo não fugiu da sua missão, que era a missão redentora, que era a missão salvadora, que era a missão de se entregar por nós. Queridos irmãos, diante do julgamento de Cristo, aquele julgamento injusto, nós também somos convidados a pensar e a refletir. Nós, quando a coisa aperta para o nosso lado, no nosso seguimento a Cristo, nós somos capazes de perseverar, de permanecer, ou nós fugimos? Simplesmente falamos, não dar mais, não quero mais, não preciso passar por isso. Até mesmo nas nossas missões na igreja,
Quantas vezes abandonamos uma pastoral, um movimento, ou abandonamos até mesmo a nossa participação na missa, porque dizemos: eu não preciso passar por um sofrimento, não preciso passar por uma humilhação, não preciso ser rejeitado. O Cristo passou por tudo isso sem merecer, sem ter culpa, sem ter feito nada de errado. Nós somos convidados a pensarmos nas nossas atitudes, que muitas vezes nos faz covardes, nos faz correr do projeto de Deus. Jesus, então, é condenado. No momento da sua prisão, Pedro ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo, tira a sua espada, fere um daqueles soldados, e Jesus então olha para Pedro e fala: acaso vou recusar o cálice que o meu Pai me preparou? Acaso vou recusar o sofrimento? Vou recusar a minha cruz? E nós, queridos irmãos, quantas vezes recusamos o sofrimento? Quantas vezes recusamos a nossa missão simplesmente por não querer sofrer? Naquele momento, a partir dali, entra em cena na narração do Evangelho outra parte interessante, a figura de Pedro, que acompanha Jesus naquele momento, mas que é tomado por um grande medo. E quando interrogado se ele fazia parte dos seguidores de Jesus, Pedro simplesmente nega, dizendo não. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Negou que conhecia o Senhor, negou que fazia parte dos seus seguidores. Muitas vezes na nossa vida, nós também negamos Jesus, negamos que somos de Deus, negamos que temos fé, negamos que conhecemos Jesus. Quantas vezes, quando estamos entre amigos, e que alguém começa a falar mal da religião do Cristo, nós não defendemos, porque temos medo de sermos zombados, de sermos rejeitados, de ficarmos só, de não sermos mais bem-vindos naquele ambiente, naquele meio, até mesmo em nossas famílias. Quantas vezes perdemos a oportunidade de afirmar a nossa fé e de dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, eu sou um seguidor dEle, mas muitas vezes somos covardes. Pedro foi um covarde, um medroso, que negou Cristo, que traiu Cristo também. Assim como Judas, Pedro também traiu Cristo ao negar o Cristo. Nós também, quando negamos o Cristo, estamos traindo o Cristo. Mas Pedro, no final, ele reconhece que ele havia pecado, que ele havia traído, e confia na graça e na misericórdia de Deus. Queridos irmãos, a maior traição que cometemos na nossa fé e no nosso seguimento a Jesus é duvidarmos do seu amor, é duvidarmos da sua misericórdia, é duvidarmos do seu perdão. Pedro confiou neste perdão e por isso foi reconciliado novamente com Cristo, não perdeu a graça. Diferente de Judas, que traiu o Cristo, duvidou da sua misericórdia e se entregou inteiramente aos poderes das trevas. Não podemos nunca duvidar do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso, não importa qual pecado cometemos, mas precisamos buscar sempre a reconciliação,
sobretudo por meio do sacramento da confissão, para nos reconciliarmos com Cristo, para termos dele o seu perdão, para recebermos dele a sua misericórdia. E aí continua o Evangelho nos narrando que Jesus foi levado ao Calvário e ali foi crucificado entre dois malfeitores. E quando já estava na cruz, na sexta-feira, próximo à festa dos judeus, os judeus não queriam deixar aqueles corpos ali, porque era Páscoa, seria feio. Eles então vão e pedem Pilatos a permissão para retirar aqueles corpos. Mas, na dúvida, e no costume judaico, deveria quebrar as pernas daqueles que foram crucificados, porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa. Mas quebraram as pernas dos ladrões, do que estava à direita, do que estava à esquerda. Mas quando aproximou-se de Jesus, eles viram que ele estava morto e não podia quebrar os ossos de quem já estava morto. Naquele momento, um soldado pega uma lança e fura o lado de Jesus, o coração de Jesus. E ao furar o coração de Jesus, dali sai sangue e água. Saem os sacramentos que formam a igreja e que nos dá vida. A água, o batismo, a qual todos nós fomos batizados, que nos salva, que nos torna filhos de Deus, que nos purifica dos nossos pecados, dos nossos erros. A água que nos dá vida, que nos enche de vida, que nos enche de alegria, que nos enche de esperança. O sangue que simboliza a Eucaristia, que nos alimenta e que nos fortalece e que nos dá vida. Ali na cruz, onde tudo foi consumado, Jesus nos deu os sacramentos da nossa salvação, o batismo e a Eucaristia. Por isso o cristão, ele não pode recusar o batismo, não pode adiar o batismo e não pode tampouco negar o seu batismo. O cristão também precisa da Eucaristia, que é fonte de vida, que é fonte de salvação, que é o alimento para a nossa água, para a nossa alma, para a nossa vida. O sangue e a água que jorrastes do coração de Cristo ao ser furado pela lança, para a nossa salvação, precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, precisa ser estimado, precisa ser amado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao contemplarmos hoje o martírio de Cristo, a entrega de Cristo, a doação de Cristo, precisamos deixar que este sacrifício mude a nossa vida, nos transforme e nos leve para vivermos plenamente em Cristo. Por isso, queridos irmãos, não tem como contemplarmos a paixão de Cristo e permanecermos do mesmo jeito. Só aqueles que têm um coração muito fechado, muito endurecido, não se deixa tocar pela paixão, pelo martírio, pela entrega de Cristo. Por isso, queridos irmãos, peçamos ao Senhor hoje, nessa sexta-feira santa, a graça de sermos fiéis, seguidores de Jesus, de não negarmos e de valorizarmos o seu amor, de nunca esquecer que por amor, o amor deixou ser cravado na cruz. Por amor,
o amor foi morto. Pelo amor, o amor se entregou. Mas o amor venceu. E é essa a nossa esperança, essa é a nossa confiança.